Puríssima, sem pecado concebida. Hoje nós vamos fazer a nossa catequese sobre a Trindade. Então rezemos juntos a oração a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos dê ajuda para bem desenvolvermos hoje este tema tão complexo na igreja e ao mesmo tempo tão fascinante que converteu muitos cristãos que antigamente eram pagãos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar do Catecismo Romano, ou Catecismo Tridentino, sobre ainda o primeiro artigo do Creio, porque este artigo acho que é um dos mais compridos, para bem tratá-lo, não? É um dos mais longos. Então vamos continuar. Primeiramente, por que a Deus damos o nome de Pai? Por que este nome, Pai? Bom, a paternidade humana, a paternidade do pai de família e a paternidade do sacerdote, chamado de pai também, padre, português arcaico, pai. Ela tem uma noção clara de que nós recebemos uma autoridade de Deus. Deus, ele é pai por excelência. Por que Deus é pai? Normalmente nós, humanos, já temos este senso em nosso juízo. Nós atribuímos aos homens a perfeição divina. E a primeira perfeição é: o pai de família tem que nutrir, tem que dar vida à casa, mas ele não é responsável, bem, vamos dizer assim, não é responsável por poder manter aquele vínculo que ele tem. Então, por exemplo, a diferença do pai e da mãe. A mãe, presta atenção, a mãe, quando a criança está no útero, ela está alimentando a criança por um cordão umbilical. Este cordão umbilical da mãe com a criança faz com que a criança receba o sangue da mãe, com os nutrientes, o oxigênio e toda a vida da mãe. A criança devolve para a mãe também o mesmo sangue, já vazio. Por isso que as mulheres, muitas vezes, durante a gravidez, elas têm aqueles desejos estranhos. Ou mesmo elas têm fome a mais, por causa que a criança também está se nutrindo com a mãe. Então elas têm esse sentido. O pai não. O pai, reparem, o pai gera a criança na mulher e, no entanto, ele fica como que afastado. Entendeu? Ele não tem vínculo com aquela criança diretamente. Seu vínculo é indireto, dando sustento para a mãe. Numa família onde a mãe não trabalha, fora de casa, o pai é que leva o sustento para casa, leva a comida, paga a energia, paga a água, ele que mantém aquela casa, ele está mantendo aquela criança no útero materno de forma indireta. Por isso que nós atribuímos a Deus o nome de Pai. E não somente nós, o próprio Jesus Cristo deu a Deus o nome de Pai. Porque a paternidade está aí. Deus criou o mundo, Deus criou as coisas que tem no mundo, Deus criou o homem para usufruir das coisas que tem no mundo. Porque tudo que existe, as plantas, animais, aves, enfim, foram criados por causa do homem. Então, tudo que existe, Deus criou e deixou ao homem o arbítrio de utilizar. Diferente da mãe que segura a criança, que dá o leite para a criança, o pai não. O pai ele joga a criança e fala bem assim, se vira. É um exemplo, entre aspas. Ele fala para a criança, segura na bicicleta e vai empurrando. A mãe fica olhando para não cair, o pai solta, ele fica também atento, mas ele solta para a criança andar sozinha. Ele não fica segurando a criança o tempo todo naquela bicicleta. É diferente, entendeu? Esse estímulo que há entre os dois. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, sustenta, mantém, governa, faz tudo pelo homem, mas ele não segura o homem. Então, a liberdade do homem pecar ou não, Deus deixou livre.
Assim, deixou num caso em que o homem escolhe. Ele não vai ficar segurando a criança ou alimentando a criança no cordão umbilical ou, enfim, ele vai deixar o homem livre. Outra coisa por que Deus tem o nome de Pai é por causa que, além da criação já ser um ato destes, Deus também é o princípio, Deus Pai, no caso, é o princípio de tudo que existe, mas também é o princípio das duas outras pessoas divinas. Não que eles não sejam coeternos, todos os três, não que não tenham a mesma majestade, o mesmo senhorio, não que o Pai venha antes do Filho e do Espírito Santo, como se houvesse tempo na Trindade, não. A Trindade está na eternidade. O Pai, ele conhecendo-se a si mesmo, gerou um Filho. A Escritura nos diz que a palavra, o Verbo, gerou o Filho. O Filho, admirando o Pai admirando o Filho, expiraram o Espírito Santo. Este expirar, ele é como que diz, é uma procedência, em que eles não geraram, o Espírito Santo não foi gerado, o Espírito Santo não é filho do Filho, nem filho do Pai com o Filho. O Espírito Santo, ele procede de outra forma. Santo Agostinho e outros santos dizem que o Espírito Santo surgiu do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Este amor recíproco, que nasce de um para com o outro, gerou o Espírito Santo, sem ser pelo método que Deus fez com que surgisse o Filho, e sem ser um método igual o Filho gerando o Espírito Santo. Mas ali veio dos dois. O amor mútuo fez surgir o Espírito Santo. Deus, ele nos tirou do nada, por isso está em nome de Pai. Só para recapitular. Deus é o princípio das duas outras pessoas divinas. É o princípio primário do Filho. Com o Filho é o princípio do Espírito Santo. Então, toda essa procedência do Pai para com o Filho e do Pai e do Filho para com o Espírito Santo tem esse nome de paternidade. É o princípio. Tudo que existe só existe porque Deus existe. Então, o Pai tem este nome porque criou as coisas, não vinculado a elas. Não podemos chamar Deus de mãe, porque se Deus fosse mãe, viveríamos no panteísmo de nós estarmos unidos a Deus por um cordão umbilical invisível, ou temos uma partícula divina em nós. Compreendem? O sangue divino fluindo em nós. Não existe isso. Deus, ele é totalmente desvinculado de nós. Totalmente desvinculado de nós na criação. O Pai com o Filho e o Pai e o Filho com o Espírito Santo não são, apesar de terem a mesma substância, a mesma essência, tudo igual, a mesma majestade, tudo igual, cada uma pessoa distinta da outra. Por isso Deus não pode ser chamado de mãe, e sim de pai. Por causa dessa separação distintiva que há entre o Criador e a criatura e Deus nas pessoas, entende? Nas pessoas, um do outro. Mas, mais do que Pai por criação, e não somente nosso Pai do Filho, como Deus também é Pai, mais precisamente nosso, pela fé cristã. Eis que nosso Senhor, ele nos comprou com o sangue do Filho único. É o seguinte aspecto. O Filho de Deus, eterno, igual ao Pai, co-igual ao Pai, co-eterno com o Pai, co-Senhor com o Pai. Lembra do Salmo? Palavras do Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Co-igual ao Pai, tudo igual. No momento ápice dos tempos, ou seja, quando o mundo estava num caos total,
tinha uma paz falsa, porque o Império Romano, dominando tudo, criou uma certa paz. Mas essa paz estava influindo por meio das discórdias internas, por causa do paganismo e por causa de outras coisas. Neste momento, ápice dos tempos, em que até mesmo o Israel de Deus, aquele Israel escolhido, aquela herança de Deus, estava pervertida, quase nem se encontrava mais santo naquele lugar, Deus mandou o seu filho. Não adiantava mais mandar profeta, não adiantava mais mandar patriarca, mandou logo o filho. Mandou o filho unigênito. O filho unigênito tomou a nossa carne, assumiu a nossa carne, e com o seu sangue resgatou-nos. Portanto, nós fomos resgatados por Deus. É como se fosse... Nós não estamos mais nessa época. No século XIX, havia compra de escravos. Na África, alguém ia lá, um negro ia lá, capturava outro negro. Chegava um branco lá na África e falava bem assim: quanto é que é esse aqui? Ah, é 2.000 moedas de ouro. Ah, é uma arma. Ah, um espelho. Aí vendia, o negro vendia o outro negro para o branco. Quando chegava no Brasil, quanto é que é esse negro? E colocava outro preço. E enfim, chegava a um ponto de ficar um comerciando o outro. Nós, Adão e Eva, por terem pecado, nos venderam para o demônio. Nós, por causa do pecado original, nascemos filhos do demônio, escravos do demônio, sujeitos ao demônio, pisados pelo demônio. O pecado original privou-nos de todo o bem. O único bem que nós temos de verdade é a graça. Eis que então Deus manda seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Jesus Cristo, vamos falar mais disso depois, morrendo por nós, nos tira dessa escravidão do pecado original. Assim sendo, o homem, depois do batismo, torna-se filho de Deus, perde a filiação do demônio, torna-se verdadeiramente filho de Deus. De escravo do demônio, torna-se livre em Deus. Não livre à toa, livre em Deus. Se ele sai de Deus, ele volta a ser escravo do demônio. Não tem outra conversa. Sob o peso do demônio, sob o jugo do demônio, ele sai daquele jugo e vai para o jugo de Deus. Eis a diferença que há. Então, o Filho de Deus, nos comprando com o seu sangue, nos faz ser filhos do Pai Eterno. Compreendem? Nós somos comprados com o sangue de um Deus. Então, essa filiação do Pai, essa nossa filiação para com o Pai, ela provém também do sangue, principalmente do sangue de Jesus Cristo. Este sangue de Jesus Cristo, ele é infundido de forma espiritual em nós no dia do batismo. Então, para sermos verdadeiramente filhos de Deus e termos a graça de chamar de fato a Deus de Pai, nós temos que ser batizados. A melhor coisa, a coisa que vai dar mais fruto para nós, é o batismo. Sem o batismo, nós somos filhos de Deus pela criação. Aquela filiação distante. Com o batismo, somos filhos de Deus de forma mais próxima. Podemos viver na casa de Deus, que é o paraíso. Então, viver sendo batizado e honrando o batismo, viu? Não é sem honrar o batismo que a gente vai para o céu, não. Vamos chegar lá uma hora. E assim sendo, por causa do batismo, nós podemos chamar a Jesus Cristo e aos membros da igreja de irmãos. Então, o amor ao nosso próximo, ele é principalmente para com aqueles que têm a mesma fé que nós, não excluindo os outros, porque estão em potência de ter a mesma fé que nós, mas principalmente para os que têm já a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e principalmente a nossa irmandade, ou seja, somos irmãos principalmente do próprio Jesus Cristo. Bom, só para recapitular sobre a Trindade.
As três pessoas divinas, elas não têm, vamos dizer assim, não têm antes nem depois. Elas surgiram, sempre existiram, mas, vamos dizer entre aspas, surgiram para podermos compreender praticamente juntas. Como eu digo praticamente, entendam, entre aspas. Porque o Pai, surgindo, gerou o Filho logo depois. E o amor do Pai com o Filho gerou o Espírito Santo. Como em Deus não há tempo, não existe essa palavra tempo em Deus, porque Deus é eterno e na verdade é a própria eternidade. Então em Deus não tem antes, nem depois, nem durante, nem nada. Tudo em Deus é a mesma coisa. Como em Deus não tem antes nem depois, a gente não pode usar essas palavras normalmente. O Pai surgiu, então Deus é eterno, é a própria eternidade. A gente só usa aqui para ilustrar, mas não existe. Compreendem? Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. O Pai, ninguém gerou. O Pai, vamos dizer assim, princípio vital das outras duas pessoas divinas, ninguém gerou. Não foi... Tem gente que fala que o Pai era criado em outro mundo. Depois desse outro mundo ele conseguiu virar Deus. Não, nunca existiu essa pataquada, esse disparate. O Pai sempre existiu. Assim como o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai sempre existiu. Não tem princípio. Não foi criado em nenhum lugar. O Pai sempre existiu. O Pai, desde toda a eternidade, gerou um Filho. O Filho também, afora o Pai, não tem outro princípio. Não tem outro princípio. Somente o Pai gerou o Filho. Não tem mãe, não tem tio, não tem nada. O Pai gerou o Filho desde o princípio da eternidade. Ou seja, sempre. Antes mesmo que o mundo fosse mundo, antes que tudo acontecesse, o Pai gerou o Filho. E o Pai gera o Filho desde a eternidade, nunca vai parar de gerar o Filho. O Pai com o Filho se amando, geram o Espírito Santo. Expiram o Espírito Santo. Desde a eternidade, o Espírito Santo existe. O Espírito Santo expirado pelo Pai e pelo Filho ao mesmo tempo. Não tem o mais antigo, não tem o mais novo, não tem aquele que surgiu agora, aquele que veio... Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos. O Pai é o princípio, não é o princípio sem princípio. O Filho tem o Pai como um princípio. O Espírito Santo tem o Pai e o Filho como princípio. Estas três pessoas divinas são totalmente distintas uma da outra. Os três são Deus. Possuem a mesma divindade, a mesma essência, a mesma sabedoria, a mesma bondade, a mesma onipotência. Todos os três têm a mesma capacidade. No entanto, o Pai é um Pai, é o Pai. O Filho é o Filho, não é o Pai. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Cada um é distinto. Os três são Deus. Não deuses, Deus. Mas são distintos um do outro. Esse tema é bem complexo, da Trindade, porque aí surgiram várias pessoas que começaram a falar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três deuses distintos. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Usamos esse termo pessoa também para designar. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Não são três deuses. O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. Todos os três são Deus. É o mistério máximo de nossa fé.
Quando nós fazemos o sinal da cruz, mão direita, na testa, em nome do Pai, no ventre, em nome do Filho, de um ombro para o outro, em nome do Espírito Santo, fazemos uma só cruz, invocando em cada uma das extremidades desta cruz. É para ser uma cruz grega, que é uma cruz que tem os 4 lados do mesmo tamanho. É para designar que esse único Deus e essas 3 pessoas são idênticas à divindade, diferentes na pessoa. Tá certo? E não é coisa... Neste ponto da Trindade, nós temos um grande perigo de versar sobre esse assunto. Porque nós não temos palavras claras para designar. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério máximo da fé cristã, porque como um mistério, já é o mais difícil também de explicar. Nós conseguimos explicar um pouco a encarnação de Jesus Cristo, mais facilmente. Conseguimos explicar um pouco o paraíso, os anjos, mas Deus é quase impossível com as palavras humanas. Nós não temos verbos, enfim, não temos nenhum substantivo claro para designar a Trindade. O que podemos dizer é: o Pai é o princípio, é Pai porque é o princípio das 3 pessoas divinas, das 2 pessoas divinas, é Pai porque criou tudo o que existe, é Pai dos cristãos. Certo? E aquele que quer compreender este mistério não vai conseguir. Já vou desanimando logo. Não vai conseguir compreender. Nós temos somente que crer. Ah, mas Deus assim é muito injusto. Não, Deus não é injusto. Deus, ele é claro. Ele falou claramente quem era. Quem tem dificuldade em compreender somos nós. Nós não temos palavras, não temos compreensão. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Porque, afinal de contas, se falta inteligência, não é culpa de Deus. Deus falou. A culpa da falta de inteligência é nossa. Devido ao pecado original, pior ainda. Nós nascemos com uma imperfeição muito grande, por causa do pecado de Adão e de Eva, que veio até chegar em nós. Então, por causa deste pecado, nós encontraríamos maior dificuldade do que esta. Somente o fato de podermos crer que Deus é ao mesmo tempo um só, em 3 pessoas distintas, já é uma grande graça. Não vamos tentar compreender mais do que isso. Basta entender o que é a Trindade. Tá bom. Só para exemplificar, Santo Agostinho, não é qualquer santo, Santo Agostinho, dentre os doutores da igreja, o segundo em maior consideração. O primeiro é Santo Tomás, porque ele foi o que resumiu perfeitamente todos os doutores e conseguiu resolver vários problemas, por isso chamado de doutor angélico. Mas Santo Agostinho, antes de Santo Tomás, já era muito versado e muito bem estudado. Santo Agostinho, que é o próprio Santo Agostinho, escreveu mais de 70 obras sobre vários mistérios, inclusive sobre a Santíssima Trindade. Um dia estava na praia meditando este mistério, querendo compreender. Vejam bem, um santo, já conhecido como santo em vida, inteligentíssimo. Santo Agostinho não era um fichinha, era na sua época, um dos homens mais sábios e eruditos. Estava na praia tentando compreender o que era a Santíssima Trindade. Eis que aparece para ele uma criancinha, um menino pequeno, pegando numa conchinha a água do mar e jogando num buraquinho. Santo Agostinho perguntou: menino, o que faz aí? O rapaz, a criança respondeu: estou querendo pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho. Santo Agostinho falou: está ficando louco? Nem que passasse aqui centenas de anos não ia conseguir fazer isso. Então a criança olhou para ele e respondeu: então lhe digo, nem em milhares de anos, pensando,
conseguirás compreender o que é a Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, ela não é compreensível, pelo menos aqui nessa terra. Se chegarmos no paraíso, formos aceitos no paraíso e encontrarmos a Deus face a face, talvez Deus lá no paraíso nos dê um pouco a conhecer como Ele é. Aqui na terra, praticamente impossível. Mesmo os santos, que Deus deu a compreender quase tudo da Santíssima Trindade, não vou citar aqui exemplo, mas Deus deu a alguns santos a graça de compreender a Santíssima Trindade. Eles não tinham palavras para poder transcrever aquilo que Deus lhes tinha mostrado e revelado. Então, não tentar compreender, somente crer. No céu, a gente se entende. Aqui na terra, a gente esquece. E somente crê nesse mistério profundo de nossa fé, que é a Santíssima Trindade. Justamente porque este mistério é muito grande, para nós compreendermos, nós ao menos fazemos a nossa parte de dar nossa adesão total a Ele. E assim fazendo, nós conseguiremos grandes frutos, como conseguiram os santos do passado. Para resumirmos nessa aula também, Todo-Poderoso. O primeiro atributo de Deus, Deus como Deus, não como pessoa distinta, como Deus, entendem? Todo atributo, todas as três pessoas têm o mesmo, por causa que têm a mesma essência, a mesma divindade. Deus. Então, quando falamos de Deus, aqui, falaremos, de forma geral, nas três pessoas, na única divindade. O primeiro atributo de Deus é a sua onipotência. Quer dizer, toda a potência, todo o poder, todo poderoso. Deus, essa palavra todo-poderoso, em Deus, significa que Deus já tem também a onipresença. Se ele tem todo o poder, ele pode estar em qualquer lugar também. Então ele faz o quê? Fica em todos ao mesmo tempo. Onisciência. Deus sabe de tudo. Também é o reflexo de seu poder. Se Deus pode fazer tudo, ele sabe o que está fazendo. É lógico. Um homem que é marceneiro, que vai trabalhar na sua marcenaria, ele não vai mexer com a madeira sem saber o que está fazendo. Deus tem que saber o que vai fazer. Então, todos os demais atributos divinos se resumem neste particular, onipotente, todo-poderoso. Por isso, este é um resumo. Aqui vamos entender, se Deus é todo-poderoso, o que ele pode fazer? Algumas crianças, e mesmo assim muitos adultos, perguntam: Padre, se Deus é todo-poderoso, por que Deus não pode nem pecar nem morrer? Olha, Deus criou tudo. Isso é potência. Deus é pura virtude. Ou seja, não pode ter em Deus impureza, não pode ter em Deus orgulho. Não pode. Deus, ele é a perfeição por excelência. Pecar e morrer não é potência, é fraqueza. Já imaginou a loucura? O homem diz que é forte e dá uma agonia, cai no chão e morre. Isso é força? Dá uma agonia de último momento, uma morte súbita, um infarto. É força? Não é força, é fraqueza. A fraqueza do coração humano, que ele é falho, ele está batendo aqui agora, daqui a pouco ele para de bater. Fraqueza. Não é força morrer. Tampouco é força pecar. Que força tem um homem que bebe? Nenhuma. Na hora que passa na frente do boteco, sente o cheiro do álcool, no lugar de perde a razão bem ingerida só pelo cheiro. Não precisa nem tomar a primeira gole. Já entra no bar
pega todo o dinheiro que tinha e joga fora. Tem cabimento Deus fazer uma coisa dessa? Não tem. Deus não pode ter fraqueza. Seria um absurdo. O Todo-Poderoso cheio de fraqueza. Por isso Deus não pode pecar nem morrer. Primeira coisa, a alusão que nós temos a isso. Deus é Espírito. Espíritos não morrem. Mesmo a nossa alma, ela é imortal. O nosso corpo ele chega a morrer por causa do pecado de Adão e de Eva. Se não fosse o pecado de Adão e de Eva, o nosso corpo não ia encontrar a morte nem a corrupção. Mas Adão e Eva pecaram, pelo pecado entrou a morte no mundo. E encontramos o fim, o último, que foi a nossa sepultura. Mas nossa alma não morre. Na hora que nosso corpo morre, o que quer dizer morrer o corpo? A alma, do latim anima, que dá vida. Anima, vida. A alma ela é separada do corpo. Uma dor terrível, só para avisar. A alma é separada do corpo. E a alma será julgada. E a alma será lançada para o lugar que tem que ir. Então, não é potência Deus morrer, é fraqueza. Espíritos não morrem. Já evitou a morte, né? Segundo, Deus, ele é perfeitíssimo. Os anjos conseguiram pecar. Lúcifer e seus amigos lá, Asmodeus, Beelzebul, enfim, eram anjos criados por Deus, conseguiram, não me pergunte como pecar. E o pecado do anjo é pior. Porque o pecado do homem, o homem é capaz de cair e levantar, o anjo não. O anjo caiu, parece que ele afunda cada vez mais. Graças a Deus, São Miguel, os outros anjos estão confirmados na graça. Mas os que não estão, já era. Compreende? Então, Deus, ele não pode ter essa fraqueza do anjo. Porque, afinal de contas, Deus é a vontade firme. A vontade por excelência. É o ato puro. Deus não tem esse negócio de pensar. Vamos dizer assim, refletir. Deus, ele criou as coisas num ato instantâneo. Por causa que tudo que Deus faz é ato. Difícil explicar essa situação sem filosofia, né? Bom, a filosofia nos ensina que nós, homens, temos dois estágios. O estágio de potência e o estágio de ato. Os anjos também têm estágio de potência e estágio de ato. O estágio de potência é quando a gente pensa para fazer alguma coisa. Um exemplo, viu? Pensa para fazer alguma coisa. Por exemplo, para fazer um banco de igreja. Um banco de igreja, que é madeira, pega madeira, coloca ali A gente vai pensar, fazer o projeto, ver os recursos que temos, comprar a madeira, fazer a potência, sair de potência e ir para ato. Entendeu? A potência, refletir o que vamos precisar. O ato, fazer. O anjo tem a potência. Refletir o que vou fazer. O ato, fazer. Deus, ele não tem potência. Ele não tem estágio de potência. Ele não tem estágio de preparação. O que ele quer, ele faz. Compreenderam agora? É como se fosse, ele não precisa nem refletir. Ele tem todo o recurso. Nós, homens, temos que ter o recurso, né, para fazer o bem ou o mal. Para fazer o bem, por exemplo, praticar mansidão, eu tenho que viver com gente. É óbvio, para praticar mansidão tem que viver com gente. Deus não precisa de viver com gente para praticar mansidão. Ele tem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pratica tranquilamente a mansidão sozinho. Compreendem? Mais ou menos, pelo menos? Deus ele não precisa de grandes coisas. Ele já é ato puro. Tudo que Deus quer, ele faz. É um ato que não... Ele é um ato que ele pensa, vamos dizer assim, pensou, nasceu. E é uma prova tão grande isto, que se nós formos ver toda a criação divina, as coisas que existem na criação divina, que para nós seriam fora do juízo, Deus tirou com facilidade. Animais, plantas que para nós são estranhos, de fato são muito esquisitos.
se nós vamos estudar biologia ou alguma outra coisa. Um crocodilo de água salgada da Austrália tem um tamanho para engolir um homem numa bocada. Para nós, a gente fica pensando, por que Deus criou um bicho tão estranho desses? Primeiro, porque Deus pode fazer coisas maiores e mais belas do que isso. Segundo, para nos dar provas do poder de Deus, somente por uma criatura. Assim como criou a mínima formiga, que nos causa já uma dor imensa. Imagina um crocodilo que engole a gente com uma bocada. Aí vem a pergunta, por que não colocou no símbolo as outras coisas, as outras partes de Deus? É aquilo que eu já havia dito. Resume tudo na onipotência. Não precisa ficar falando, Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, todo sábio, todo erudito, todo perfeito, todo bondade, todo mansidão. Não precisa. Todo poderoso já entende que ele faz tudo. Então, se Deus não pode nem pecar nem morrer, é por causa que ele é todo poder. Justamente porque é todo poder. Não tem fraqueza. A fraqueza está em justamente poder pecar e morrer. Enquanto não se pode, não tem problema. É ignorância falar que Deus pode pecar. E isso nos leva a ter uma grande confiança em Deus. Porque se Deus pode tudo, ele pode tirar um pecador do estado de pecado e colocar no estado da graça de uma hora para outra. E isso sem mexer na vontade, que eu digo, de forma violenta. Porque Deus, quando criou a vontade do homem, um exemplo, tá certo? Ele criou a vontade do homem de uma forma que ele não queria mexer. Não que ele não pudesse, ele não quer. Ele fez a vontade do homem inviolável. Então ele pode, sem violência, mudar a nossa vontade. Ele pode fazer-nos passar do estado de pecado para o estado da graça, de forma extraordinária. Não vê o caso de São Paulo Apóstolo? São Paulo Apóstolo, perseguindo e matando gente, à torta e direito, só pelo nome de cristão. Do nada, Deus foi convertido por Deus. Um homem perseguidor e maldoso virou um grande santo. Santo Agostinho passou 30 e tantos anos na sua vida pecando no furto, com mulheres, fazendo atos ilícitos, enfim. Eis que vem o Santo Agostinho de novo, 30 anos depois, chorando seus pecados, de pecador licencioso para grande santo. Santa Maria Egipsíaca, mulher vil, louca, saía com 17 homens na mesma noite. Foi para uma santa missa, a primeira que ela foi na vida, praticamente, vamos dizer assim, que valeu a pena. Eu acho que foi a primeira também na vida dela. Eis que ela não entrou nem na igreja, se converteu e virou uma santa. Passou 47 anos fazendo penitência. E não é só no espiritual. Deus é onipotente também no material. Não vê Jesus Cristo multiplicando 5 pães para 5.000 pessoas? 7 pães para 4.000 pessoas? Fora mulheres e crianças? 7.000 homens que falam no Evangelho. 4.000 homens, 5.000 homens. Não vê Jesus Cristo fazendo cegos de nascença recuperar a visão? Pode fazer tudo o que quiser. Tanto no lado espiritual, que é o mais difícil. Não sei qual é o santo, já me esqueci, mas tem um santo que fala que é mais fácil para Deus ressuscitar o corpo do morto do que converter uma pessoa. Para ter noção do estágio em que está uma alma em pecado mortal. Essa confiança em Deus nos vem, primeiro, pela fé, crendo nessa trindade onipotente, nós temos a graça de ter tudo o que quisermos, se nós pedirmos com confiança. Não é pedir assim com a desconfiança em Deus, com assim um certo desespero. Nós temos que pedir com total confiança na bondade divina. Entregues. Lembra que eu falei nas últimas aulas? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos falou que quem não for pequenino como uma dessas criancinhas não poderá entrar no reino de Deus?
Olha uma criança pequena. Como é que ela encara o pai? O pai pode ser não ter nada. A criança olha para o pai como se ele fosse todo poderoso. Como se o pai pudesse fazer toda coisa. Então espera sempre no pai, confia no pai. Às vezes o pai pode ser ruim. Mas pelo menos enquanto é pequenininha a criança, que ela não tem noção das coisas ainda, ela pensa no pai como uma pessoa que vai ajudar sempre. Que sempre vai estar presente. Principalmente pelo menos quando o pai é ausente. Presente, perdão. Quando o pai é ausente, ela perde um pouco esse senso. Mas enquanto o pai é presente, ela tem esse senso de que o pai pode fazer tudo. Se nós somos filhos de Deus pela criação e pela graça, podemos confiar que Deus pode fazer tudo. Temos que ter confiança em Deus não somente nas obras ordinárias do dia a dia. É claro, é importante de manhã cedo nos recomendarmos a Deus pela oração. Senhor, dai-me a graça para hoje, para que eu possa fazer bem todas as coisas. O ordinário do dia a dia. Limpar bem a casa, fazer tudo como se fosse para o próprio Deus. Mas também as obras extraordinárias. Eu quero ser religioso, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser grande diante de Deus, eu quero fazer alguma coisa para agradar a Deus. Confiar na potência de Deus, na onipotência de Deus e fazer. Mas isso com, claro, humildade e temor. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: sem mim, nada podeis fazer. Ele falou isso enquanto Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer, quer dizer, o ato bom, qualquer ato bom que seja, para ser perfeito, tem que ser feito com Deus. Então, nós temos que ter uma grande humildade em fazer nossos atos. Lembrando que qualquer coisa boa que vamos fazer tem que vir de Deus. E também com temor. Porque, afinal de contas, nós somos humanos e falhos, cheios de fraqueza. Então, nós temos que buscar de Deus a sua graça e a sua bênção, com grande temor de o ofender com as nossas fraquezas. Não escusando a esperança. A esperança nos faz, mesmo com a nossa fraqueza, empreender algum ato por Deus. A humildade nos faz reconhecer a nossa miséria e o temor nos coloca a par de que nós podemos errar. A única coisa que nos sustenta é Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E afinal, quando nossos atos, mesmo que não fossem bem executados por causa da fraqueza nossa, humana, nós temos que ter grande gratidão para com Deus. Porque, afinal de contas, o pouco bem que conseguimos fazer foi porque a nossa frágil natureza não impediu. É isso mesmo. A nossa natureza tende a impedir a obra de Deus. Então nós, como cristãos, temos que agradecer a parte que Deus conseguiu fazer, mesmo com a nossa miséria. É difícil? Não. Basta dizer, muito obrigado, dou-vos graças, Senhor, agradeço. Vai arrancar um pedaço da boca fora? Dizer obrigado? Não vai. Só a criança mal educada. Este atributo, agora sim, é atribuído em especial para o Pai. Não porque o Filho não seja onipotente, não porque o Espírito Santo não seja onipotente, não por causa que há diferença na Trindade, não. A onipotência atribuída ao Pai, porque como eu disse várias vezes neste vídeo, ao pai de família nós vemos como aquele que pode fazer todas as coisas. Entenderam? Então, ao pai de família nós damos total crédito neste ponto de oferenda, de dar, certo? A sabedoria é atribuída em particular ao filho. Não porque o pai não seja sábio, não porque o Espírito Santo não seja sábio. Mas ao filho cabe em particular a sabedoria, porque é o verbo, é a palavra do pai. É uma palavra. Quem diz palavras, muito bem refletidas, por sinal, é sábio. Não é qualquer um que diz palavras. O loquaz, aquele que fala demais, não é sábio, é burro, é estulto.
mas aquele que reflete para poder dizer, e isso nós vemos em cada pedaço do evangelho que Jesus Cristo fala, nós dizemos que é sábio. Sábio. E a bondade é atribuída ao Espírito Santo. Não é porque o Pai não seja bom. Hoje em dia não. Desde o século XVI que surgiu o protestantismo, surgiram protestantes dizendo que o primeiro testamento, o Antigo Testamento, era carrasco porque vinha do Pai. Aí Jesus Cristo, nos dando o Espírito Santo, nos trouxe um testamento mais brando. Sim, essa loucura surgiu mesmo na Idade Média e veio até hoje. Não, o Pai ele é bom. Ele usou daquela rigidez no Antigo Testamento porque, afinal de contas, aqueles homens eram depravadíssimos. Se ele usasse de muita misericórdia, eles iam continuar no mesmo estágio para pior. Então tinha que ser bem duro. Quando chegou Jesus Cristo, não precisou mais tanta dureza, porque Jesus Cristo nos deu aquilo que faltava no Antigo Testamento. A graça. Simples. A graça. Sem a graça, sem mim, nada podeis fazer. Então, enfia a lei na pessoa para poder a pessoa tentar fazer alguma coisa. Com Jesus Cristo, com a graça, muito mais fácil. Muito mais fácil. Certo? A bondade, então, é atribuída em particular ao Espírito Santo. Porque a graça nos vem pelo Espírito Santo. Quando eu for para o céu, vos enviarei um outro Paráclito, o Espírito Santo. Mas todos os três têm a mesma bondade. A onipotência é atribuída em particular ao Pai, por causa que nós vemos no Pai a figura forte. Ok? E também damos ao Pai esse atributo, porque ele também é o princípio das outras duas pessoas, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o princípio de tudo. O Pai é a fonte de onde vem todo o resto das coisas. Primeiramente, as pessoas divinas, as outras duas pessoas divinas. Depois, toda a criação. Tudo veio, de certa forma, precisamente falando, pelo Pai. Na próxima catequese, falaremos sobre, particularmente, a criação do mundo. Então não vamos mais falar tanto da divindade, vamos falar da criação. Claro que voltaremos a falar de Deus, pelo sentido de que Deus é o autor da criação. Mas daremos ensejo para esclarecer sobre a criação do mundo. E, em parte, também refutar um pouco o tal do evolucionismo, se Deus assim permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.